Temos ainda mais umas 2 semanas de aula para a gente poder conversar. Então vamos só falar de alguns detalhes novamente sobre o CAR e sobre o Sistema Florestal Brasileiro, para que vocês possam relembrar alguns aspectos técnicos que nós colocamos para vocês, que nós já abordamos na última aula, apenas para aquecermos a memória. E logo na sequência a gente vai falar mais sobre o PRA, que é o nosso Programa de Recuperação Ambiental. Como eu disse a vocês, o CAR ele já não é mais o trabalho do momento, ele já foi. O CAR, na verdade, ele, basicamente no Brasil inteiro, segundo os últimos dados, nós temos 96% das propriedades levantadas. Existe apenas, então, 4% ainda a ser levantado, com um prazo que foi esticado até março de 2021, e dessa vez essa extensão de prazo foi dada por conta da pandemia. Nas vezes anteriores é porque realmente os agricultores não faziam o CAR. Embora estivessem cientes, muitos dos agricultores deixavam para a última hora e para o governo não restava outra alternativa senão estender um pouco mais o prazo para um ano mais, né, para que nós pudéssemos finalizar o CAR. O CAR, como vocês sabem, é o Cadastro Ambiental Rural, que faz parte disso que vocês estão vendo em tela, que é o Serviço Florestal Brasileiro. Esse Serviço Florestal, em termos de missão, só para a gente ver o que é essa missão, é a missão de promover o conhecimento, o uso sustentável e a ampliação da cobertura florestal, tornando a agenda florestal estratégica para a economia do país. E a visão do Serviço Florestal Brasileiro, uma vez que ele é um órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, órgão de excelência na gestão de florestas do Brasil. Dá para dizer que ele é o único órgão que faz essa gestão em nível nacional. Ele está ligado ao Ministério do Meio Ambiente, mas ele também possui como organismo staff, ou organismo de apoio, o CONAMA, que é o nosso Conselho Nacional de Meio Ambiente. E, claro, existem legislações que pautam o exercício do Serviço Florestal Brasileiro, algumas delas estão na tela para vocês, tá? Algumas legislações que são aplicadas especificamente ao CAR e outras legislações que são aplicadas ao próprio Código Florestal Brasileiro de modo geral e outras nuances, né? Então, nós temos a Lei 12.651 de 2012, que nós já comentamos sobre ela. Ela estabelece o que é uma APP e estabelece o que é uma reserva legal, cria o Cadastro Ambiental Rural e também estabelece a obrigatoriedade de termos a inscrição do imóvel rural no CAR junto ao órgão ambiental municipal ou estadual. Tá? Bom, basicamente, hoje nós temos o processo de inscrição no CAR, ele, na verdade, é mais nacionalizado que municipalizado ou estadual. Embora nós tenhamos aqui no Paraná o Instituto Água e Terra, o antigo IAP, muitos dos cadastros que foram feitos pelos produtores rurais foram feitos diretamente no módulo de cadastro SICAR, que é o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. O SICAR é um software, ele não é apenas um sistema online. Esse software é baixado no nosso computador e por meio desse software a gente consegue fazer a manipulação dos dados no sentido de informar ao nosso governo qual é a nossa área de propriedade rural, qual é o ponto de GPS relacionado, por exemplo, à sede ou à cabeceira, apenas para que o governo tenha referência no que condiz à localização da propriedade. E nós temos também, como informações, o mapa de uso de solos, o que o produtor está conduzindo e qual é a área ambiental que ele dispõe na sua propriedade. Se há uma área de reserva legal, se ele tem a necessidade de ter a reserva legal, se a área de preservação permanente está intacta ou não está intacta. E a partir deste cadastro, então, quando ele finaliza o cadastro, vale dizer que é um cadastro meramente declaratório, ele é enviado para o governo federal processa, então, os dados enviados por este produtor. Estes dados, eles estão com um tempo de mais ou menos uns 3 anos para se fazer o processo, porque são poucos técnicos e muitas propriedades rurais aqui no Brasil. Então, levando-se isso em conta, na medida que nós entregamos o CAR, o nosso CAR ele ganha o status de CAR entregue.
Só que ele ainda precisa ser vistoriado pelos técnicos do Ministério do Meio Ambiente. Eles é que vão determinar se o CAR declarado ele está totalmente correto ou se possui inconsistências. Na medida em que se registram inconsistências, o produtor rural ele é notificado por meio do SICAR, a notificação vem pela internet e vem também por e-mail, pode vir por telefone ou pode vir também por carta registrada. O produtor rural recebe, então, a comunicação sobre as inconsistências e ele procede às correções. Essas correções são enviadas novamente para o SICAR, os técnicos do Ministério do Meio Ambiente fazem a visualização do documento novamente e emitem o seu parecer, aceitando o cadastro ambiental rural daquela propriedade como válido ou como ainda inconsistente, necessitando da ação de um profissional, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, para que os dados sejam colhidos da maneira correta. Tá? Essa primeira etapa de execução do CAR, ela é declaratória e não envolve necessariamente o trabalho de um engenheiro agrônomo ou de um engenheiro florestal. Muitas vezes nós temos o próprio produtor rural que baixa o módulo no seu computador e ele trabalha com mapeamentos do Google Earth ou do Bing que vão servir de base para ele criar o croquis da sua propriedade rural. Tá? Finalizada essa etapa, aí nós vamos para o PRA, que é o nosso Programa de Recuperação Ambiental. Tá? Além da Lei 12.651, nós temos o Decreto 7.830 de 2012, que estabelece a validação do nosso Código Florestal. Nós temos a Instrução Normativa 2 de 2014, que estabelece como deve ser o SICAR e como deve ser o PRA. E o Decreto 8.235 de 2014, que diz respeito aos prazos. Todos eles já foram, logicamente, perdidos, uma vez que nós tivemos extensões de prazo ao longo dos anos. Outras questões ligadas ao CAR, só para a gente poder relembrar, todo imóvel rural deverá manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal. E o órgão estadual integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA, ou instituição por ele habilitada, deverá aprovar a localização da reserva legal após a inclusão do imóvel no CAR. Bom, aqui tem uma diferença, pessoal. É o seguinte, antigamente a gente falava sobre a verbação de reserva legal em escritura. Essa verbação de reserva legal era justamente o registro da reserva legal que você possui, seja na sua propriedade, seja no espaço alheio, no espaço de terceiros, que você seja o responsável, que você faça a aquisição ou o arrendamento para alocar a sua reserva legal no mesmo bioma, só que em outra localidade. Hoje já não se exige mais a averbação de reserva legal, porque é o CAR, o instrumento técnico responsável para que nós possamos ter o registro da sua reserva legal em nível nacional. Tanto que se nós avançarmos para o SICAR, sicar.gov.br, por lá vocês vão encontrar nos dados de consulta pública todas as propriedades que já foram trabalhadas com o CAR. Vocês vão ver que o território brasileiro ele já possui praticamente todas as propriedades rurais pintadas em amarelo, o que significa que elas foram levantadas pelo CAR. Então, a partir do momento em que elas são levantadas pelo CAR, se eu não tenho a reserva legal averbada, eu não preciso mais averbar. A questão da averbação só é válida para aquelas propriedades que tinham as suas áreas levantadas antes, nos sistemas anteriores, porque nós tínhamos o sistema CAD-PRO, que era da década de 2000 a 2010, que ele serviu de base inicialmente para a criação do atual SICAR. E por lá, muitos produtores rurais levantaram as suas propriedades rurais e eles tinham que levantar também o caráter de averbação da sua reserva legal. Hoje, então, eu não preciso mais de averbações. Eu não preciso dizer na escritura que eu tenho uma reserva legal na minha propriedade ou em propriedade alheia. Tá? Já o Programa de Regularização Ambiental está previsto também nessa lei 12.651, então não é novidade para ninguém, mas esse tema ele está sendo discutido na atualidade como se fosse algo novo, como se fosse algo que nunca antes havia sido trabalhado, nunca antes havia sido descoberto. Na verdade, ele já estava previsto no artigo 59
do nosso Código Florestal, e ele diz claramente que é função da União, dos Estados e do Distrito Federal a implantação de programas de regularização ambiental de posses e propriedades rurais com o objetivo de adequá-las aos termos deste capítulo, que seria o capítulo 13º deste artigo. O que isso significa? Bom, nós temos as obrigatoriedades ambientais com relação a uma propriedade rural. Uma obrigatoriedade seria o fato de nós termos uma propriedade rural com APP e com reserva legal instituída, caso elas necessitem, logicamente. Se ela não tem, ela vai precisar elaborar o seu PRA, o seu Programa de Regularização Ambiental, para que ela adentre as diretrizes do nosso Código Florestal. Esse PRA, sim, é acompanhado por um engenheiro agrônomo. Ele precisa assinar o projeto PRA e as ações que esse programa estabelece, criadas pelo engenheiro agrônomo, precisam ser assistidas por ele e cadastradas no SICAR da mesma forma. Nós teremos vistorias periódicas por parte governamental para conferir se, de fato, houve a aplicação de todas as diretrizes que o engenheiro agrônomo estabeleceu no seu programa. E, inclusive, o próprio agricultor e o engenheiro agrônomo assinam o que a gente chama de termo de compromisso, TC, ou termo de ajustamento de conduta, TAC, a depender do Estado, onde ambos se comprometem a cumprir aquilo que está escrito no Programa de Regularização Ambiental e que foi tecnicamente elaborado pelo engenheiro agrônomo. Então, quando nós falamos sobre uma recomposição ambiental, nós estamos falando de um cenário onde o engenheiro agrônomo ele terá que atuar pericialmente, dentro daquela lógica de levantamento florestal que nós abordamos no ano passado em perícias. Ele vai levantar quais são as árvores nativas que estão ali presentes, nos remanescentes de florestas nativas ali da região. Ele vai verificar a frequência e vai estabelecer no seu programa a melhor forma de recomposição dessa mata, passando pela sucessão primária, depois pela sucessão secundária, até chegarmos à sucessão clímax. Isso demorando mais ou menos em torno de 20 anos, que é o prazo estabelecido pelo PRA para o reestabelecimento dessas matas, né? Lembrando que uma APP ela é uma mata que tende a conectar diferentes estratos de um mesmo bioma, fazendo a ligação desses estratos principalmente por corredores de biodiversidade que se encontram próximos aos córregos e aos rios, e as reservas legais, elas servem também para abrigar a biodiversidade. No entanto, elas não criam um corredor de biodiversidade se elas estiverem simplesmente desligadas das APPs. Por isso que muitas vezes quando o engenheiro agrônomo ele se vê frente a um trabalho que ele precisa elaborar o PRA, ele vai instalar o PRA de acordo com o levantamento de todas as características edafoclimáticas da propriedade, estabelecendo primeiro a análise de capacidade de uso, para verificar qual é o ponto da propriedade onde melhor cabe a instalação de uma reserva legal, e necessariamente ele vai tentar instalar essa reserva legal colada numa APP, para que ambas sirvam como repositório da biodiversidade e, claro, a APP possa ter a sua função reforçada em ser um corredor de biodiversidade ligando os diferentes estratos de um mesmo bioma, tá? Também nós temos no artigo 44 um novo conceito, talvez vocês não conheçam, que é a cota de reserva ambiental. Essa cota de reserva ambiental é um título nominativo representativo de área com vegetação nativa existente ou em processo de recuperação. A emissão do CRA será feita mediante requerimento do proprietário após a inclusão do imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo próprio órgão ambiental ou por entidade credenciada, assegurado o controle do órgão federal competente no CISNAMA. A cota de reserva ambiental é basicamente uma declaração que o próprio produtor faz no sentido de dizer que ele está atualmente devendo, ele cadastra o CAR dele e ele cadastra com um débito em termos de reserva legal ou de área de preservação permanente. E quando ele faz a requisição da cota de reserva ambiental, ele está dizendo para o órgão ambiental, olha, eu sei que eu estou devendo, eu sei que a minha reserva legal não está totalmente feita,
Eu sei que eu tenho problemas com a minha APP, mas eu quero exigir uma cota de reserva ambiental para justamente me livrar de multas. Porque eu já estou dizendo que eu estou com problemas e que automaticamente eu vou ter que fazer o PRA. Então, esta cota é uma salvaguarda que o produtor rural pode ter, requisitando isso no órgão ambiental, para criar o seu PRA e ganhar um prazo de 20 anos para que ele possa, de fato, recuperar essa área. Além disso, já partindo para as outras legislações, né, o decreto 7.830 de 2012, ele estabelece essa disposição sobre o CAR, estabelecendo as normas gerais do PRA, Programas de Regularização Ambiental. Tá? Nós já dissemos o que significa cada uma das leis, mas só fazendo, então, um repasse para vocês. Já a instrução normativa, análise de informações do CAR, é uma instrução normativa que determina, por exemplo, de que modo que o produtor rural sofrerá o processo de vistoria na sua propriedade rural, quando isso vai acontecer, de que maneira, se vai ser uma maneira agendada ou se vai ser uma maneira amostral. E também, essa instrução normativa é que vai estabelecer a revisão das informações declaradas e os respectivos documentos comprobatórios. É naquela cena em que o produtor rural finaliza o seu CAR, manda para o SICAR, para os técnicos do Ministério do Meio Ambiente, e por lá eles determinam que tem alguma coisa errada, e isso volta para as mãos do produtor. É o artigo 44 dessa instrução normativa que determina isso. E por fim, nós temos o decreto 8235 de 2014, que ele estabelece os prazos para entrega do CAR, como eu disse, todos eles se perderam ao longo dos anos, e também ele estabelece normas complementares aos programas de regularização ambiental, os PRAs, que é mais o foco da discussão de hoje, né? Vejam só, realizada a inscrição no CAR, os proprietários, possuidores de imóveis rurais com passivos ambientais, relativos às áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, poderão proceder à regularização ambiental mediante adesão aos programas de regularização ambiental dos estados e do Distrito Federal, PRA. Então, toda a dinâmica que eu expliquei para vocês, de nós fazermos o CAR, depois que o CAR é feito, nós entregamos o CAR, depois do CAR, se há necessidade de fazer o PRA, o produtor é que tem que fazer a adesão ao programa, toda essa mecânica é governada por meio deste decreto 8235. Tá? Cada estado tem o seu PRA. O nome do documento que nós fazemos é Programa de Recuperação Ambiental da Propriedade Sítio São João, por exemplo, que vai ser vinculado a um programa de recuperação ambiental do Estado. Aqui no Paraná nós temos, no Instituto Água e Terra, um programa de regularização ambiental por obrigação do SINAMA, ou do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, o produtor rural que tem essa consciência, que faz o seu programa de recuperação ambiental, ele vai se direcionar ao IAT, ao Instituto Água e Terra, ou até mesmo ao Ministério do Meio Ambiente, vai baixar o software do PRA, assim como ele baixou o do CAR, e quando ele baixa o software do PRA, ele vai colocar alguns dados dele, e o engenheiro agrônomo é que vai compor o restante dos dados. Para isso, o engenheiro agrônomo que presta assessoria neste sentido, ele tem que ter o software instalado no notebook dele ou no computador. Porque com base nos dados coletados na propriedade rural, é este engenheiro agrônomo que vai criando o programa, ou melhor, criando o documento dentro do programa do PRA, que nós baixamos, por exemplo, do Instituto Água e Terra, ou de qualquer outro instituto ambiental de outros estados. Finalizamos. Existe a necessidade de se fazer a impressão da última folha, que é o termo de convênio, ou o termo de ajustamento de conduta, ou o termo de compromisso, cada estado tem um nome diferente. O produtor assina a declaração afirmando que ele vai seguir todos os pressupostos técnicos estabelecidos pelo engenheiro agrônomo. Por sua vez, o engenheiro agrônomo ele faz a assinatura técnica de que ele é o responsável técnico pelo projeto e ele também se compromete ao fato de que as soluções técnicas por ele abordadas são as melhores soluções técnicas possíveis para a recomposição do ambiente do sítio São João. Essas assinaturas todas, elas precisam de validação cartorial,
Eu preciso ir no cartório, por exemplo, fazer reconhecimento de firma, faço a digitalização, crio um PDF, anexo ao programa, o programa envia para o órgão ambiental do Estado. Ou, na melhor das hipóteses, se ambos os atores tiverem o eCPF, que é o nosso documento eletrônico, não precisa nem de reconhecimento de firma, porque você já teve a sua firma recolhida numa agência credenciadora, pode ser o Serasa Experian, a CertSign, a Valide ou qualquer outra instituição, e por lá basta você baixar um módulo para o teu gerador de PDF ou para o Word, e aí você clica em inserir assinatura digital. E por lá a tua assinatura ela entra e ela é validada com um código criptografado que quando o Ministério do Meio Ambiente ou o órgão ambiental do Estado abrirem o seu documento, eles vão saber que se trata da sua assinatura eletrônica mesmo, porque aquele código de verificação vai bater com o código que a certificadora vai passar para elas. Então, por exemplo, se eu tenho uma certificação no Serasa, vai aparecer um código, esse código é enviado para o IAT, Instituto Água e Terra, e por lá eles vão tentar bater o código com o que o Serasa vai fornecer para eles direto. Vai ser uma comparação de códigos. Havendo essa certeza de que se trata do mesmo código, então a minha assinatura é validada. Eu não preciso nem ir para o cartório para reconhecer firma. Tá? Bom, nós temos aqui alguns números. Esse número, infelizmente, ele está mais desatualizado, mas a área passível de cadastro e a área total cadastrada são dados que nós podemos dizer que são dados mais atualizados, né? Porque no todo nós temos aproximadamente 400 milhões de hectares que nós podemos cadastrar. Ah, mas por que a gente pensando no caso brasileiro, né? Nós temos mais de 8 milhões, 511 mil quilômetros quadrados, né? Então, por que nós não cadastramos o território brasileiro inteiro? Porque as unidades de conservação, as RPPNs, reservas particulares do patrimônio natural, as unidades ambientais, elas não são cadastradas no CAR. Elas têm um outro tipo de cadastro que é feito também pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, o Paraná, vamos citar mais próximo da gente. Nós temos o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, o Parque Nacional de Cananéia, ali que é a divisa São Paulo, Paraná, no Vale do Ribeira. Nós temos o Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa e Tibagi, e nós temos o Parque Estadual de Tuneiras do Oeste. Então, estas áreas, se vocês verificarem no mapa do SICAR, elas estão descoloridas, ao contrário das áreas rurais, que estão todas praticamente coloridas de amarelo. Estas áreas que são parques naturais, reservas naturais, etc., elas fazem parte de um outro sistema de cadastro. E no Brasil nós temos unidades de conservação ainda bastante grandes, né? No Pantanal, aqui na região sul, Pampas, ali na região sudeste, na Mata Atlântica, na região do Nordeste, Mata dos Cocais, Caatinga, e principalmente aqui na região norte, na Amazônia Legal, nós temos uma diversidade de áreas de proteção natural. Então elas não são vinculadas ao CAR, por isso que a área passiva de cadastro é menor do que a área total brasileira, tá? E a área total cadastrada, geralmente, é um pouco maior que a área passiva de cadastro, porque muitas vezes se tratam de subdivisões que não estão cadastradas nos sistemas governamentais. Então, eles fazem a leitura, no momento eu tenho X áreas que pertencem a X produtores, só que essas áreas podem ser subdivididas, e eu tenho um número maior de produtores rurais do que eu pensava. Assim como eu posso ter também um número maior em termos de área, porque pode ser que algumas áreas que não eram consideradas como unidades de conservação, eram simplesmente terras da União, elas já tenham sido ocupadas, como é o caso de Goiás. Tem um ex-aluno meu, que está morando por lá agora, e ele está comentando, né, sobre um caso que a família dele passou, que a propriedade dele era a antiga terra da União, só que ela não está qualificada ainda como terras pertencentes à família deste ex-estudante, ao pai dele. Então, para o governo federal, uma terra da União não é contabilizada como terra passível de se fazer o CAR. Só que eles querem fazer o CAR porque eles sabem que a terra já está no nome deles. Já está tudo registrado em cartório, tudo certinho. Então, levando-se isso em conta,
os dados podem estar desatualizados. Então, o que o governo pensa em termos de áreas a serem cadastradas dentro do CAR pode ser um pouco menor do que a realidade, por isso dessa discrepância entre esses dados aqui. Tá? Agora eu vou demonstrar para vocês alguns módulos de análise, tanto do CAR quanto do PRA. A documentação de vocês. Basicamente, o SICAR ele vai receber as imagens de satélite de vocês. E essas imagens de satélite, em princípio, elas estão locadas dentro de um sistema de layers ou camadas temáticas, nas quais, se por acaso o técnico do Ministério do Meio Ambiente ele quiser enxergar, ele vai clicar em cima deste olho e vai liberar a visualização aqui em tela. Esse conteúdo não é um conteúdo dinâmico, não, tá? É um conteúdo estático. Eu estou mostrando algumas imagens para vocês de como é o módulo do CAR para quem é técnico do Ministério do Meio Ambiente, para vocês verem o que eles podem enxergar de acordo com os dados levantados pelo próprio Ministério por meio de satélites e os dados declarados por meio dos produtores. Então aqui a gente consegue verificar o imóvel rural que está sendo analisado, as divisas, as confrontações, todas elas foram declaradas pelo produtor rural. E aqui nós temos áreas vetorizadas pelo cadastro. Ou seja, o produtor rural vetorizou no mapa, ele clicou no mapa onde que é cada área da propriedade dele. Uma reserva legal, uma área de preservação permanente, uma área de produção, etc. E aqui nós temos RVN, remanescente de vegetação, e AA, que seria a nossa área antropizada, não consolidada. E áreas classificadas do CAR, aí nós temos a área consolidada para utilização. Quando a gente fala sobre área consolidada e área não consolidada, só para a gente entender a diferença, a área consolidada é aquela que declaradamente o produtor está produzindo alguma cultura. Uma soja, um milho, um trigo. Na verdade, isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou lá no ano passado em Perícias, quando eu estava discutindo com vocês um pouco sobre GUT e GE, os cálculos de grau de uso da terra e de grau de eficiência da exploração. Lá no GUT, grau de uso das terras, eu havia falado que existe um conceito chamado área total, existe um conceito de área totalmente utilizável e o outro conceito que é área efetivamente utilizável. A área efetivamente utilizada era aquela área que efetivamente nós tínhamos os plantios. Só ligar o ar-condicionado de novo, que aqui vai esquentar. Pronto. Voltamos à normalidade. Então, seguindo, o que eu estava mencionando para vocês era justamente o fato de nós termos a área consolidada, sendo essa área consolidada aquela área efetivamente utilizada, aquela área em que nós estamos trabalhando de fato com as agriculturas, e a área antropizada não consolidada é aquela área que eu não tenho produção alguma, mas que eu tenho alguma coisa, alguma estrutura, alguma benfeitoria que o produtor está utilizando naquele momento. Deste modo, eu consideraria como área antropizada não consolidada um carreador, talvez um pomar contemplativo ali que a pessoa esteja utilizando só para ter alguns frutos, ou ter paisagismo na propriedade rural, ou ter lazer na propriedade rural. E ainda, nós podemos pensar, por exemplo, em áreas de lazer da própria propriedade rural, a casa, talvez uma piscina. Isso não é considerado como área consolidada, é uma área não consolidada, perfeito? Temos ainda o remanescente de vegetação, as áreas em regeneração, os corpos d'água
e, novamente, áreas antropizadas não consolidadas. E aqui nós temos um tema complementar, que são aquelas áreas que são maiores que 45 graus de inclinação do terreno. Perfeito? Então nós podemos ter, colocando na área consolidada, eu quero visualizar a área consolidada. Considerando que tudo isso é uma propriedade rural, esta é uma imagem de uma propriedade rural, o que estiver em amarelo é a área em que ele utiliza efetivamente para a gente poder produzir alguma coisa. Já os remanescentes de vegetação natural, são estes todos em verde que vocês estão vendo agora. A área em regeneração, perdão, não é área em regeneração, todas as áreas classificadas dentro do CAR, seria todo este mapa da propriedade rural, onde eu tenho em azul os corpos d'água. Não temos aqui, temos aqui bem em cima, ó, área antropizada não consolidada, que seria provavelmente a sede da propriedade rural. Nós temos a área de remanescente de vegetação, e nós não temos nenhuma área em regeneração, ao que consta neste mapa. Considerando este imóvel analisado aqui, que é o menor, este 4, tá? Remanescente de vegetação nativa declarada. Ele considera que toda essa área aqui é um remanescente de vegetação nativa declarada. Digamos que o produtor rural, ele lançou os dados desta forma lá no CAR dele. Sendo que aqui claramente a gente encontra, só voltando, claramente a gente encontra aqui uma propriedade rural, uma área de produção que é uma área provavelmente consolidada. Se a gente verificar aqui, ó, no mapa anterior, é uma área consolidada. E a propriedade declarada é esse quadro. Para o governo, isso aqui é uma área consolidada, só que o produtor declarou isso como remanescente de vegetação nativa. Área consolidada do CAR, classificação do CAR. Essa aqui é declarada. Então já tem uma inconsistência. É neste caso aqui, então, que o governo federal entra em contato com o produtor rural, por meio do software CAR, dizendo para ele, a sua área está declarada de maneira errada, porque ele declarou que a área inteira era um remanescente de vegetação nativa. No entanto, pelo sistema de monitoramento do próprio governo, existe área consolidada pelo próprio CAR. Então, o CAR ele traz módulos já classificados por ele. Então, toda vez que existe uma inconsistência entre o declarado pelo produtor e o que o governo tem, o produtor é acionado para se explicar. Porque os dados que o governo tem são dados de satélite. Às vezes, dados até militares que nos ajudam a compreender a realidade daquela propriedade rural, para entender se ali realmente é uma produção de alimentos ou se é simplesmente uma área de preservação nativa. Então vejam que aqui nós temos uma divergência que o próprio sistema estabelece, foi verificado pelo engenheiro agrônomo, e isso vai ser repassado para o produtor rural. O módulo de análise agora da área rural consolidada declarada no CAR. É um outro exemplo. Nós temos aqui uma outra tela do sistema, área do imóvel, cobertura de solo, servidão administrativa, APP de uso restrito e reserva legal. Todos esses mapas aqui, que são os mapas de uso, eles foram cadastrados pelo engenheiro agrônomo, que prestou serviços ao produtor rural, ou pode ter sido o próprio produtor rural nessa dinâmica. Ele é que vai dizer, olha, a área do meu imóvel é essa, tracejada, a cobertura do solo é essa, e por aí vai. Né? Então aqui nós temos um mapa onde nós temos essa área em branco, mais clarinha, é uma área que nós temos a área consolidada. Essa área em verde seria o remanescente de vegetação nativa. E aqui o pontinho amarelo é o ponto georreferenciado da propriedade, o que o próprio produtor declarou. Então, se a gente começa a analisar essa propriedade por meio dos dados que já são cadastrados pelo governo, dos dados declarados pelo produtor, a gente vai chegar a visualizar qual é o problema dessa propriedade, se é que ela tem. As imagens de satélite podem não ser as mais definitivas, dependendo de quando nós pegamos essa imagem, né? Mas, por exemplo,
Aqui, nesta imagem, a gente não utilizaria para fazer nenhum tipo de trabalho, levando-se em consideração que nós não estamos enxergando muito bem a propriedade como um todo, embora estejamos vendo as suas divisas. E a próxima imagem a gente já consegue enxergar a tal área antropizada não consolidada, que é essa em vermelho aqui mais embaixo. Indicativo de desmatamento após 2008, 108 hectares. Então vejam, só voltando. Isso aqui tudo, ó, essa área em branco, foi declarada pelo produtor rural como área consolidada. Isto aqui, área remanescente. Só que o governo já tinha imagens anteriores. Ó, embora não seja possível ver com clareza, olha a diferença dessa imagem para essa imagem. O governo tem banco de dados da propriedade, e o Google também nos ajuda nisso, né? Aqui está descoberto, aqui está descoberto, e antes não estava, ó. Isso aqui é antes de 2008. Ó, Landsat 2008. Aqui, estas duas áreas que estão em amarelo são as áreas antropizadas não consolidadas. Então, há essa visualização por parte do governo de que houve um desmatamento. E é aí que o governo vai solicitar explicações para o nosso produtor rural, para saber dele o que está acontecendo, se ele teve licença para fazer isso. Outra situação, nós temos aqui, novamente, a área do mesmo imóvel, nós estamos lidando com o mesmo imóvel, só que aqui nós temos um módulo de compensação, ou a cota de reserva ambiental. Então, o produtor rural ele deve ter declarado, poxa, eu já sei que eu estou errado, mas eu vou declarar aqui a minha compensação como reserva legal proposta, 91,3204. E aqui, balanço do passivo ou excedente de reserva legal. Área líquida do imóvel rural, 100 hectares. Reserva legal mínima exigida por lei, 80, porque se trata de uma propriedade rural lá no Mato Grosso. Então, nós já estamos no bioma Amazônia, que exige a compensação de 80% da área rural. Área total da reserva legal vetorizada, 91,32 hectares. Área total compensada no imóvel rural, nada. Área total, compensada em outro imóvel rural, 0. Reserva legal excedente, 10,98. Então, neste caso, ele desmatou, ok. Mas se você analisar a cota de compensação de reserva legal, então ele tem reserva legal excedente. De modo que ele pode utilizar essa reserva legal excedente para alguma coisa. Isto sendo liberado pelo órgão ambiental, logicamente. O próprio órgão ambiental que está analisando a propriedade dele encontrou este superávit de 10 hectares. Então ele pode ou solicitar para outro produtor poder utilizar essa área para que ele possa recompor a sua reserva legal dentro do mesmo bioma, ou ele pode fazer o aproveitamento econômico dessa área, desde que o seu próprio PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental, estabeleça isso com assistência técnica. Perfeito? Bom, neste caso aqui agora, nós temos a área de compensação. Vejam que é uma outra situação. Nós temos, então, uma reserva legal proposta de 53,51, a área líquida do imóvel é 100 hectares. Vejam que se tratam de dois imóveis diferentes, tá? Aqui nós temos 100,42, que é o imóvel anterior. No outro imóvel exemplo, 100,16. É um imóvel diferente, portanto. Reserva mínima exigida por lei, 80 hectares aproximadamente também. A área total de reserva legal vetorizada que esse produtor tem no momento é 53,51. Ah, professor, como é que ele obteve isso? Pelos mapeamentos feitos pelo governo, por seus satélites, principalmente o Landsat, nos anos anteriores. 2003, 2008, 2010, 2012, etc. Então,
ele chega à conclusão que o que há de fato vetorizado pelo governo é 53,51. Ele não tem área total compensada no imóvel, porque ele não fez ainda nenhuma compensação, e em outro imóvel rural também ele não tem. Ele não buscou um outro imóvel rural para compensar aquilo que ele precisa compensar na sua propriedade rural. Então ele está devendo, neste caso, 26,62 hectares de reserva legal. Então é assim, não é você, engenheiro agrônomo, que define o quanto falta, o quanto sobra. O que fazer com aquilo que falta, o que fazer com aquilo que sobra. Quem determina sobra ou falta é o governo federal. Quando sobra, você tem algumas opções técnicas para poder utilizar aquela área. Quando falta, você tem algumas opções técnicas para recompor, para tornar aquela área compensada. E aí, justifica-se a necessidade de termos o engenheiro agrônomo, que o produtor rural não vai definir nada. Ele só vai receber um documento dizendo, olha, você precisa recompor 26 hectares da sua propriedade rural em termos de reserva legal. E esse cálculo, ele não é feito por um engenheiro agrônomo em nível local. Ele já vem pelo governo. É o governo que te diz, ó, precisa fazer isto. E aí o produtor rural ele vai ter que chamar obrigatoriamente um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal para que se proceda à criação do PRA. E é nesse sentido que o PRA entra, para tentar estabelecer para o governo, ó, preciso recompor 26 hectares, só que o governo quer recomposição de 26 hectares total, no clímax. Não é só plantar algumas mudas e dizer que o serviço foi feito. As mudas têm que ser implementadas, todo acompanhamento técnico tem que estar ali presente, calculado, estabelecido no material, para que uma vistoria posterior por parte do governo seja possível. E cada vez mais a gente tem uma situação no Brasil que a utilização de tecnologia vai permitir com que a vistoria seja feita de modo remoto. Não vai precisar ter um técnico do Ministério do Meio Ambiente ou do Ministério da Agricultura indo de encontro à sua propriedade rural. Isso não vai mais existir. Provavelmente nós teremos um drone ou um satélite que vai fazer esse serviço. E um engenheiro agrônomo à distância, ele vai operando o equipamento para filmar exatamente a sua propriedade, obtendo os dados que lhe sirvam de argumentos para que ele possa criar um laudo dizendo, ó, o produtor João da Silva está fazendo o previsto no cronograma do seu PRA. Ou o produtor João da Silva não está executando aquilo que está previsto no PRA. Ao extremo, se por acaso o produtor rural não cumpre aquilo que está no PRA, isso já se configura como crime ambiental. E sendo crime ambiental, todo mundo sabe, as multas são pesadíssimas, as penalidades são muito pesadas e também não prescreve. Ou seja, pode passar de 25 anos que o processo jurídico ele permanece caminhando sem prescrição, até o ponto em que seja julgado em definitivo a penalidade desse produtor rural para que ele possa, de fato, pagar pelo seu crime, porque está sendo dada oportunidade para ele. Nós temos as nossas leis, nós temos as nossas regras. Se houve a oportunidade dada e ele teve todo o tempo do mundo para fazer o CAR, teve todo o tempo do mundo para fazer o PRA, e ele mesmo assim não fez, ou fez errado, ele vai pagar pelo crime. Tá? Funciona desse jeito. Na pior das hipóteses, o produtor pode ir preso. Muito bem. Aqui nós temos um demonstrativo do CAR. Esse demonstrativo ele pode ser feito por consulta pública. Tá? Só que na consulta pública vai aparecer tão somente isso. Situação do CAR não analisado, ou analisado e solicitado correções. Mas o que aparece na tela de quem tem senha, de quem tem login, que é o usuário, né, o produtor rural, e também o engenheiro agrônomo que presta assistência para esse produtor rural, e também para os técnicos do Ministério do Meio Ambiente, o que aparece é isso aqui, essas telas. A situação da reserva legal, não analisado, a área de reserva legal proposta, neste caso 601,29 hectares, é uma outra propriedade,
Área de reserva legal declarada no imóvel sobreposta por remanescente de vegetação nativa, 598,14, e aqui a gente percebe que há um excedente de 1,79, uma vez que a reserva legal mínima exigida por lei é 80% da área, da 599,51. Tá? Ele tem 601. Só que ele declarou 598. Então, com essa análise de dados aqui, os técnicos do Ministério do Meio Ambiente vão declarar, olha, ele precisa recompor a área ou não precisa recompor a área. É desse jeito que funciona, né? Bom, para avançarmos mais um pouquinho, chegamos ao módulo do PRA agora. Falamos sobre o módulo do CAR, agora vamos falar sobre o módulo do PRA, que é um software também. Bom, este software, aqui vocês estão vendo um print de uma tela, né? Programa de Regularização Ambiental ou de Recomposição Ambiental, também tem esse outro nome. Então você baixa, ele é um software que vem lá do Ministério do Meio Ambiente, você baixa e executa. No que você executa, você tem algumas situações aqui na tela inicial. Para elaborar uma proposta, é necessário baixar as imagens do município do seu imóvel na aba Baixar Imagens. Então, por exemplo, se eu quero cadastrar aqui uma propriedade do município de Maringá, que já passou pelo processo do CAR, já se identificou que ela tem um déficit, então há necessidade de se fazer o PRA, então eu venho aqui em Baixar Imagens. E aqui, na filtragem de propostas, eu posso criar algumas propostas. Só que antes de criar a proposta, eu tenho que importar o imóvel. De onde que eu vou importar o imóvel? Que tipo de arquivo que eu importo? É o mesmo arquivo que eu uso no CAR. O mesmo arquivo que foi gerado no CAR, ele vem a ser utilizado aqui no PRA. E com isso, a gente consegue baixar o número do CAR, o nome do imóvel aparece de quebra, o município também, os módulos, a condição, aguardando regularização ambiental. Esse dado aqui também vem carregado pelo Ministério do Meio Ambiente. E aqui nós temos algumas fases do projeto. É a partir daqui que a gente começa a trabalhar. Então a gente clica aqui em propostas, vai abrir o link necessário para a gente criar propostas, que é dentro do próprio programa, e aí a gente começa a criar o nosso documento por dentro do programa. Então nós temos aqui um exemplo, né? Descrição das áreas a serem regularizadas. Área, parcela mínima de recomposição, tempo, número de ciclos e área média a recompor por ciclo. Então, é assim, o Ministério do Meio Ambiente vai ter muito trabalho para verificar cada um dos PRAs gerados por propriedades rurais que estão irregulares. Então, eles não vão querer um programa de cada propriedade que seja muito longo. Não é um laudo pericial que aí tem que ter toda a fundamentação teórica, etc. Não precisa. O que vai acontecer aqui é que você simplesmente, com os dados baixados, sabe que tem uma reserva legal a recompor e uma APP a recompor. Ele quer saber, poxa, você tem déficit? Eu tenho. Quanto que você precisa recompor? Esses dados aqui, ó, já vêm do Ministério do Meio Ambiente e esses dados aqui também, porque já houve uma análise da sua propriedade pelo CAR. Isso aqui você seleciona. Qual que é o tempo de recomposição? 10 anos. Qual que é o número de ciclos? 5 ciclos de recomposição. A área média a recompor, 3,5. O que significa o número de ciclos para recompor? Significa que a gente vai rodar 5 ciclos dentro de 10 anos, considerando ciclos entre primárias, nível 1 e 2, secundárias, nível 1 e 2, e clímax. Enquanto que na APP, 8 anos, 4 ciclos. E a área aqui. Essa questão de ciclos, ela, na verdade, tanto pode ser descrito dessa maneira, como eu estabeleci para vocês, primárias 1 e 2, secundárias 1 e 2 e clímax, como também pode ser um ciclo de regeneração com a imposição de novas mudas. Então aqui nós temos o nosso cronograma de ação. Aqui na reserva legal, o meu primeiro ciclo de implantação de mudas vem nos anos 1 e 2. O meu segundo ciclo de composição de mudas vem nos 3 e 4. O terceiro ciclo no ano 5 e 6. Até chegarmos no último ciclo de recomposição de mudas, né, de inserção de mudas, no 9º e no 10º ano. E aqui, os ciclos da APP. A APP, segundo esse planejamento,
vai ser executada de uma forma assim mais rápida, até porque nós estamos falando de um manancial, né, de um corpo d'água que precisa ser rapidamente recuperado. Aí nós salvamos, clicamos em próximo, e aí nós temos a segunda etapa dessa proposta, né, que são as alternativas de recomposição. Nas alternativas de recomposição, o engenheiro agrônomo deve criar um texto para estabelecer o que vai ser feito para recuperar a propriedade como um todo, em termos de recursos ambientais, e aqui mais especificamente para a reserva legal, para a APP e para áreas de uso restrito. Essas áreas de uso restrito são áreas em servidão, por exemplo, que precisam ser recuperadas pelo produtor rural, no entanto, elas são utilizadas no momento para o governo para alguma finalidade. Então, por mais que o governo utilize, a responsabilidade de recomposição ambiental é do proprietário, que não perde o domínio da propriedade, uma vez que ele está apenas cedendo parte da propriedade num regime de servidão administrativa. Então a gente coloca condução de regeneração natural de espécie X, reserva legal, a gente cria um polígono, dá para desenhar aqui dentro, aqui nós temos uma série de ferramentas para indicar plantio de espécies nativas na reserva legal, polígono 1, 4.38. Então aqui a gente está afirmando para o governo, não é escrever o que vai ser feito, assim, de uma maneira muito detalhada, mas é só dizer, olha, vou plantar espécies nativas, sei lá, a uma taxa de 1 a cada 3 metros quadrados. E aí eu coloco o polígono onde isso vai acontecer. Coloco ainda o polígono onde eu vou plantar as espécies de sucessão primária, algumas gramíneas, algumas leguminosas, etc. Posso colocar aqui também a condução da regeneração natural de espécies, posso criar uma pequena área aqui dentro, dizendo que, em princípio, eu vou fazer o preparo do solo. Vou fazer uma destoca, vou fazer a limpeza do solo, todo aquele preparo que nós conversamos lá no segundo bimestre, né, que seria o manejo florestal e o manejo agronômico. Eu posso colocar aqui que o que eu vou fazer, aquilo que eu vou fazer, e vou clicando em salvar. Na medida em que eu salvo tudo e clico em concluir, eu venho para cá e concluo meu projeto. Os ciclos de recomposição, dentro da reserva legal, então a gente tem mais detalhado, né? A gente falou que iam ser 5 ciclos. Então, em cada ciclo, eu tenho que determinar qual que vai ser o polígono de recomposição. Porque não dá para plantar a área inteira, de repente o custo é muito alto. Então, eu posso plantar uma área um pouquinho maior, levando-se em consideração que o meu primeiro polígono aqui determinado era de 4,38 hectares, e aqui eu estou me propondo a fazer 0,98 hectares no primeiro ciclo. Então, muito provavelmente, no segundo ciclo vai ser a mesma coisa, no terceiro ciclo a mesma coisa, no quarto ciclo a mesma coisa, no quinto ciclo a mesma coisa, para a gente poder fechar o total de reserva legal que precisa ser recomposto. Tá? Então, posso dividir dessa maneira também. Área de preservação permanente, a mesma história. Eu tenho um X que eu preciso recuperar, como aqui foi determinado 4 ciclos pelo engenheiro agrônomo, então ele vai determinar 1/4 de área por ciclo. Nos 2 primeiros anos, 1/4 de área recuperado. No terceiro e no quarto ano, 1/4 de área recuperado. No quinto e no sexto ano, mais 1/4. E por fim, no sétimo e oitavo ano, o último quarto a ser recuperado. E deste modo, a gente tem o envio, quando a gente clica em enviar, ele vai para o Ministério do Meio Ambiente, já com a nossa assinatura, tudo certinho. E aí nós temos a condição do nosso projeto, aguardando análise. Aí é com eles. Eles é que vão, o Ministério do Meio Ambiente é que vai analisar quais são os casos, né? Fase de proposta, recomposição, compensação e às vezes até sanções administrativas. Aqui seria numa fase em que foi analisado e não foi cumprido, que tem coisa errada na propriedade rural, aí nós partimos para sanções administrativas antes mesmo de partirmos para sanções judiciais. Temos também alternativas de compensação. Essa alternativa de compensação é um módulo que nós podemos, aqui mesmo no menu propostas, criar as alternativas. Então nós temos aquisição de cota de reserva, arrendamento de área, doação ao poder público, cadastramento de imóvel de mesma titularidade ou adquirida de terceiro. Então, o próprio sistema nos permite cadastrar as nossas propostas de compensação, ou a gente consegue também
pegar as estratégias já existentes, cadastradas no programa, e dizer, olha, eu vou pegar a minha área que está com problema e vou doar o mesmo quantitativo para o poder público no interior de uma unidade de conservação, como se eu aumentasse a unidade de conservação por meio dos recursos que serão utilizados por esse produtor rural, que ele não vai recompor a reserva legal dele, mas ele vai pagar, entre aspas, né, vai dar uma doação para o poder público para recuperar a unidade de conservação pública. Ou ainda, a gente vai adquirir uma cota de reserva ambiental na nossa própria propriedade ou na propriedade de terceiros, ou nós vamos arrendar área com regime de servidão ambiental ou reserva legal. Essas áreas que estão sob regime de servidão ambiental ou reserva legal, tem pessoas que têm propriedades específicas para isso. Então, quando a gente fala sobre o caso de uma pessoa que ainda precisa recompor a reserva legal, ele não vai poder simplesmente pegar na propriedade do vizinho que tem um excedente e falar, ó, posso arrendar a tua área de reserva legal? Ah, assim eu vou recompor a minha propriedade rural. Não, não pode. Só se a área excedente desse produtor estiver declarada como servidão ambiental ou reserva legal para o Ministério do Meio Ambiente. Se tiver declarada, aí sim, eu faço um arrendamento de área desse produtor, porque ela já está em servidão ambiental. Então, quando a gente fala, olha, dá para a gente poder arrendar uma área de reserva legal no mesmo bioma, etc., não é tão simples assim. Não é qualquer área de reserva legal. Tem que ser uma área que esteja alocada como servidão ambiental. Não pode ser diferente. Beleza? As cotas de reserva ambiental. Aqui nós vamos adquirir uma área de um produtor rural que tenha excedente. Isso é diferente, então, tá? Uma é aquisição, outra é arrendamento. Na aquisição, o produtor rural que tem o excedente, ele cadastrou essa área de excedente como uma cota de reserva ambiental para vender para outra pessoa. Então, aqui eu posso colocar a aquisição de cota de reserva, a área que eu vou compensar, e o número de CAR com área remanescente excedente. Aí eu compro desse produtor via sistema PRA. Se eu compro e a área já está formada, bateu o martelo, fechou a conta. Porque eu não preciso me esforçar para recuperar a minha reserva legal, uma vez que eu estou comprando uma cota de alguém que está com excedente. Isso é muito mais prático, muito mais fácil. Então vamos dizer que nós vamos comprar, vou compensar 16,9 hectares dentro dessa propriedade diferente aqui. E aí simplesmente a gente clica em finalizar e finalmente terminamos o nosso projeto, tá? Na fase de sanções administrativas, o que pode acontecer é que o teu PRA, ele vai ser, digamos, embargado, no sentido de você estabeleceu o teu PRA, já mandou, estava aguardando análise, analisou, tá tudo certinho. Só que daí você não está cumprindo com o cronograma proposto. E a tua área, lembre-se, ela está sendo vistoriada o tempo todo por drones, imagens de satélite, etc. Então, se houver algum problema, vai aparecer aqui na tela anterior um ícone sanções administrativas, ou aqui, condição, em sanção administrativa. Aí você tem que abrir o teu projeto, pode clicar aqui, aí ele te leva para essa tela, e aqui nós temos os autos de infração, ou os dados de embargo do seu projeto. Se for uma infração, ainda não tem problema, tá tranquilo, porque você pode responder com um laudo estabelecido por um engenheiro agrônomo, por que você não cumpriu com os dados do PRA, sendo que você assinou um termo de ajustamento de conduta, ou um termo de convênio com o governo federal, ou um TC comum, dizendo, olha, eu ia cumprir com o PRA, só que eu não cumpri por quê? Excesso de chuva, falta d'água, excesso de vento, etc. Então, aqui a gente tem ainda como justificar. Agora, quando a gente vem para embargo, aí, meu amigo, o teu PRA já foi pro lixo. Porque você já teve infração, você não se atentou à infração, não se atentou ao ajustamento de conduta proposto, então você não está nem aí.
com o ajuste da reserva legal da APP da sua propriedade. A partir daí, acabou. Você vai para o embargo do projeto como um todo, vai pagar multa, todas as sanções administrativas propostas no Código Florestal, e ainda pode ir para a Justiça Comum por crime ambiental. Isso é importante de frisar, tá? E aqui nós temos as propostas, né? Uma vez que você termina com o seu projeto, cadastrou todos os detalhes, você vai pedir para imprimir, vai aparecer uma telinha. Você tem certeza que deseja finalizar o teu projeto, a tua proposta? Sim. Aí, vai aparecer este dado aqui para vocês. Vai aparecer as alternativas de compensação que vocês selecionaram ao longo do programa, o número de ciclos, a data onde você fechou a proposta, e aqui a área recompor. Opa, desculpem. A área recompor. Quadrinho aqui para recompor, área de uso restrito, reserva legal, etc. E vão aparecendo os demais dados, né? Bom, aí, envio da proposta e termo de compromisso. Por quê? Quando a gente fecha a proposta nesse documento aqui, vocês lembram que eu falei? Olha, tem que enviar com a sua assinatura a proposta para o órgão ambiental do Estado. Então, o programa, ele gera para você o PRA. Só que ele não envia o PRA, ele não tem uma conexão internet, o módulo de envio direto para o Ministério do Meio Ambiente. Então, ele tem que passar pelo órgão ambiental do Estado. Então, a gente precisa vir no Instituto Água e Terra, este imóvel aqui, né? Regularização ambiental. Aí tem envio de documentos, ó, enviar o arquivo PRA, termo de compromisso, realize o upload do termo de compromisso assinado. Então aqui é nesse sistema que a gente consegue fazer todo o ajustamento. Ah, professor, mas eu não consegui baixar o programa do PRA. Não tem problema. Se você vier aqui para o site do Instituto Água e Terra, vocês têm, ó, realize o download do PRA offline. Ou realize o download do arquivo .ana, que é o módulo que vai te permitir abrir novamente o PRA. Eu não recomendo utilizar esse aqui, ó, PRA offline, porque ele vai te dar o formulário para você preencher praticamente manualmente ou no Word. Então é interessante que você baixe o programa PRA do Ministério do Meio Ambiente e por lá você faça o seu projeto. E quando chegar nessa fase final, é só clicar aqui, realize o upload do arquivo PRA, realize o download do termo de compromisso, aí você assina e aqui você faz o upload do termo de compromisso assinado. E o módulo de monitoramento, para a gente poder fechar, análise da dinâmica de supressão e da recomposição vegetal. Então nós temos, na verdade, 3 módulos, né? O CAR, que é o declaratório, o PRA, que é o módulo onde você vai ajustar os problemas detectados pelo CAR, e ao mesmo tempo do PRA, você tem este módulo que nos permite avaliar a dinâmica desse processo de recomposição, aquilo que você prometeu fazer e o que de fato você está fazendo. Então, todo esse mapeamento hoje, ele é feito dessa forma. Nós temos mapas de cobertura de solo, hidrografia, áreas administrativas, áreas restritas, protegidas. O módulo do CAR está cadastrado ali. Então, a gente consegue verificar, ó, isso aqui é uma grande gleba rural, tá? Grande gleba rural. Os mapeamentos 2008, 11, se a gente baixasse aqui a tela, estaria 2017, 2019, etc. Esses em amarelo são as áreas que já tem o CAR, que já estão com o CAR declarado. Se a gente comparar uma imagem de 2011 com a imagem de 2016, vejam que aqui nós temos uma sidebar, que é bem interessante, a gente pode fazer um comparativo, jogando isso aqui para um lado e jogando isso aqui para outro. É bem dinâmico, a gente consegue visualizar o que de fato foi feito a partir do estado de assinatura do PRA. E aí o governo vai ter uma ideia, poxa, de fato ele está cobrindo essa área do jeito que ele deveria estar fazendo, ou ele não está fazendo nada. Olha lá, ó. Vejam que aqui ele teve uma supressão, ó. Aqui é 2011, opa, desculpem, e aqui 2016, ó. Ele suprimiu algumas áreas. Essa supressão, se estiver prevista, ok. Agora, se não estiver prevista, esse produtor rural vai ter que responder. E aqui, cada unidadezinha dessa, ó,
é uma fazenda, é uma propriedade rural. Então, se você clicar numa propriedade como essa, vão aparecer os dados. E aqui vejam, são os dados de um quadro analisado pelo programa em 2011. Estão conseguindo ver a diferença? Olha lá. Em 2016, nós temos, então, o mesmo número de propriedades rurais, só que com desmatamento. Então, aqui é um indício muito forte de ter havido uma declaração errônea do CAR, e muito provavelmente os PRAs vão ter que recompor essas áreas no futuro. Certo? Conseguimos compreender, então, meus amigos? Essa é a dinâmica do nosso CAR. Essa é a dinâmica dos nossos programas, né? O programa do CAR, o programa do PRA. Só o módulo de monitoramento é que vocês não podem baixar, porque isso aí é somente do Ministério do Meio Ambiente. Os outros módulos vocês podem baixar, principalmente o módulo do PRA, para conduzir os projetos, para escrever os projetos de vocês e para a gente poder ter uma boa dinâmica de recomposição das matas, né? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Como eu não vi pergunta nenhuma ao longo da nossa apresentação, eu imagino que vocês não tenham tido dúvidas, eu imagino que tenha sido claro. Tudo certinho mesmo? Então, fico muito contente. Com base nisso, então, pessoal, nós vamos finalizar a nossa aula, e o exercício da nossa aula vai ficar para a última aula, porque eu vou precisar trabalhar mais um conteúdo com vocês, para a gente dar um exercício completo sobre os módulos, e também sobre a parte de legislação e recomposição, alternativas para recomposição. Então, por hoje, estamos tranquilos, não tem exercício, mas aí na próxima aula, para a gente poder fechar a nossa disciplina, aí sim a gente vai ter um pequeno exercício, só para fixação de conhecimentos sobre o que nós aprendemos aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, tenham um ótimo dia, espero que vocês tenham uma ótima semana também, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.